Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Começando mais um capítulo do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega pra cá que o papo vai ser maravilhoso. Hoje eu quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, 19 às 20 horas, nosso encontro marcado, fala de condomínio. E você que tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta, porque hoje o papo vai ser maravilhoso. Recebendo hoje ela, amiga Débora da Sombrear. Tudo bem, Débora? Tudo jóia, Thiago. Muito obrigada. Muito obrigada por abrir o espaço. Tudo doutora bem? Priscila. Prazer, doutora Priscila. Meu querido amigo Diógenes, Estamos muito aí. bom. Que bom te ver estar aqui. Com você novamente. E boa tarde a todos aí. E vamos lá, né? Vamos lá. Os temas aqui, eu já cheguei aqui com os temas já bem exaltados. Aqui ó, referência no universo condominial, inteligência condominial. Doutora Priscila, tudo bem, doutora? Como é que tá? Tudo bem, Thiago? Ela que não tá mais comendo, só no jejum intermitente, né, doutora? Tô aí lutando, correndo atrás do prejuízo, né? Saúde, né? É, saúde em primeiro Isso, lugar. É o que interessa, né? Verdade? Pra monjar, então. Eu gosto de fazer bem bonitinho porque o homem é fera, né? Eu faço na rádio lá. Ele, uma das maiores referências de área condominial do Brasil, do mundo e do universo, meu amigo Diógenes. Boa tarde, Thiago. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês aí estão? Conta pra gente aqui no comentário, dá aquela força, deixa um like, fala alguma coisa, fala, a careca dele é feia, mas quer ouvir você, não tem problema nenhum. Tô apaixonado novamente pelo condomínio. Eu acho que toda semana eu passo uma raiva, aí eu desamor, na segunda o pessoal liga, aí eu vejo coisas maravilhosas, síndicos que evoluíram 300%, síndico com 3 meses de treinamento, tá dando baile em síndico de 15 anos de carteira. Aí eu falo para eles sempre, olha, tem um novo jeito de administrar condomínio, o jeito legal, o jeito técnico e o jeito do acolhimento, da inteligência emocional. Fica até o final que vocês vão ver o tanto de coisa bacana que tem por aí. Vamos nessa? Eu descobri que eu sou viciado, então vamos que viciado em condomínio. Viciado em condomínio, gente. Você também é. Comenta aqui, você é viciado em condomínio. Não tem outro jeito. Vamos lá, então. É difícil, mas você adora? Conta pra gente. Vamos que vamos aqui no Inteligência Condominial. Plantão, tira dúvida para mandar sua pergunta para o @Inteligência Condominial, que o papo vai chegar muito bacana. Vamos à primeira pergunta do dia. Preparada, doutora? Uai, vambora, Thiago. Débora? Preparada. Você mora em condomínio? Moro em condomínio, mas só que de menor porte. Você não é aquela condomínio queira não, né? Nossa, nem dá palpite no meu grupo. Mas... Nem participa de grupo. Nem participa, só olha as fotos. Tem quanto tempo você não vai numa assembleia? Não, as assembleias eu participo. Aí, parabéns. Participo. Isso já é bom, isso já ajuda. Eu só não gosto de intriga, mas eu gosto de participar. Mas conta aí, você que é síndico, tem muito grupo? Como é que você administra o seu grupo? Fala pra gente. Toma cuidado com esses grupos. Você acha boa pergunta é, tão saudável pra você participar do grupo de WhatsApp do seu condomínio? Quero ver quem é a melhor resposta. Vou acompanhar os comentários, hein? Diógenes, para você que trabalha com condomínio também, os grupos de condomínio, você também participa deles quando você está fazendo uma obra dentro do condomínio? Não, eu participo de grupos metodologicamente. Como é que funciona? A gente cria lá um link dos documentos, põe uma apresentação e aquele grupo é reservado para aquele assunto. Aí o grupo é a comissão de obra, ou o conselho, ou o síndico, o conselho, o executor e eu. É um grupo focado numa atividade específica. Aquela questão de estar no grupo, com todos os assuntos, não. Eu tiro as dúvidas do condomínio e a gente atende bastante, né? O morador fala com o síndico, parte técnica, parte de engenharia, manutenção, obra em apartamento, para tirar todas as dúvidas. Ele fala direto comigo, privado. Manda mensagem para o nosso engenheiro que ele te dá o atendimento. Ele não é síndico, e é só e é o seguinte, tem um detalhe nisso aí. O WhatsApp a gente só usa para adiantar o diálogo. As informações são colocadas oficialmente pelo e-mail, porque lá fica data, registro, quem recebeu, quando recebeu. Isso é um protocolo jurídico. Agora, certo, doutor? Tá certo. Tá certo, é isso mesmo. A pergunta inicial é a pergunta de um primo do síndico do amigo meu. Olha só. Primo do síndico do essa história aí, hein? Só, Você conhece lá. essa história do amigo meu? Você falou Essa daí já se entregou. falou do grupo de WhatsApp. Vamos lá. Conversa privada. Você tem uma conversa privada com a pessoa, no PV. Isso. Sim. Eu e a Débora aqui, né? Por exemplo, conversa privada. E aí, essa conversa, a pessoa que ela faz?
pega o áudio e joga no grupo O print dos moradores. Nossa. E aí, como proceder, doutora? Pode responder? Como é que funciona isso? Isso acontece responder. direto, né? Pode Dá um responder probleminha sim, jurídico da aí, hein? violação do direito da comunicação. Por Exatamente. quê? Porque quando a gente manda um áudio, quando a gente manda uma escrita direcionada a uma pessoa específica, não tem uma autorização para ela utilizar, fazer o uso indevido daquela Publicamente, informação. exato. Então, ela propagar isso em grupos de condomínio pode se gerar um desgaste. Então, o ideal é, síndico de condomínio, trabalhe com os meios oficiais. Grupos de WhatsApp, você pode até criar, mas cria um grupo informativo, onde só o síndico fala, você faz aquelas passagens do cotidiano do condomínio apenas para facilitar a comunicação. Porque hoje em dia o WhatsApp, ele é mera facilitação de comunicação, porque é um meio de comunicação rápido. VAP. Mas Só. quer deixar tudo oficializado, passe a trabalhar ou com livro de ocorrências, aplicativos e e-mail. São os meios mais precisos e mais confiáveis até para a pessoa que está indagando determinada coisa do condomínio. Por quê? Porque ali ele vai fixar um meio de resposta oficial do condomínio. E caso o condomínio não se manifeste, ele tem os pressupostos para buscar as vias judiciais para poder fazer a resolução do problema dele. Quando ele manda num grupo do WhatsApp ou numa conversa, pode ficar no limbo e ali não é o canal apropriado para isso. Então a gente sempre orienta que a utilização do WhatsApp ela tem que ser feita com muita cautela, porque uma coisa que você pensa que pode resolver um problema, ele pode gerar um monte de problema e até responsabilidade outra civil. Coisa importante, às vezes a pessoa coloca um áudio isolado, né? Não passa o contexto, Fora do né? contexto, Aí essa é é uma outra questão, questão, né? Que é o X da questão, Isso. porque foge totalmente do contexto e tira aquele foco do que era Não a é? solução. Exato. Então- Vou explicar aqui uma coisa que a gente fala para os nossos alunos em treinamento. Texto não é contexto. Entende? Texto não é contexto. Não permita você como gestor, você é a autoridade sim do seu condomínio, você é o responsável legal, não tem como fugir. Já expliquei isso aqui, não tem meia responsabilidade, então muita atenção com seus atos. A forma de comunicação, o contexto dela pode prejudicar, pode macular a honra, não é isso, doutora, de outra pessoa, só porque foi desvirtuado o contexto. Então, texto não é contexto. Por isso que a gente ensina que o síndico tem que prestar conta da gestão dele, qual foi o caminho que ele fez, por que chegou naquele detalhe. Eu vou explicar por que disso, porque vocês sabem que eu faço as perícias para os condomínios, né? E aí eu já trouxe mais ou menos aí 12 milhões de reais de indenização para sociedades que foram prejudicadas pelas construtoras. E muitas construtoras atacam para voltar o síndico que ela colocou, manipulam, tem unidades e tudo. Quando ele sai, primeira coisa que o síndico que entrou faz? Auditoria. Aí até você explicar que texto não é contexto, meu amigo, você já caiu os cabelos, ó. Você já está nervoso, sua inteligência emocional foi embora, né? Vamos dizer assim. Você não tem o que fazer, porque uma vez que queimou esse emocional, que se desgastou, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você vai entender claramente que texto não é contexto. Então, comunicação de condomínio, tem uma aula nossa de comunicação organizacional, que além de mostrar como fica claro e fácil, mostra também como se proteger juridicamente. Não é se proteger para evadir da sua responsabilidade, é se proteger para fazer a comunicação correta. Senão toda hora o telefone toca e você tem que ficar atendendo, né? A questão, você se posiciona para isso, você aprende para isso. Não tem outra saída, entende? É complicadíssima. 5 anos de prestação de conta, meu amigo. Já tem 5 anos, o mundo gira muito. E assim, é que você fala, é complicado mesmo. Complicado. Então vamos lá, primeira pergunta do meu amigo José. Sou os tambores. Bora, José. Tem tambor. Vamos lá, ó. O tema é: devo pagar esse rateio? Não sei, José. Vamos ver que se deve Vamos ou ver. não, né? Paga o rateio. Vamos Primeiro lá, você ó. paga o rateio. Ó, vamos lá, doutor. Ó, um condomínio que se iniciou agora, né? Colocou rateio para compra de eletrodoméstico, mesas, cadeiras para alocação do salão de festa. Sendo que quando for alugar, também irei pagar a locação. Ele continua aqui, ó. Sou obrigado a entrar nesse rateio, já que não vejo como obra de manutenção, e prestação de serviço e outros.
E aí, doutora? Qual o nome José? dele? José. Tem que pagar o rateio? Senhor José. José, seu empreendimento é novo, provavelmente essas aquisições elas são frutos do enxoval inicial do condomínio, que é o que a gente fala. Geralmente isso é passado por deliberação assemblear para que possa fixar quais são os utensílios mínimos para poder dar àquele local a sua destinação adequada. E isso realmente é custeado pelos moradores. Eu tenho que custear isso? Tem. Como é que a gente vai criar um enxoval pelos proprietários e não ratear isso entre eles? É impossível, entendeu? Exatamente. Então, para você fazer a utilização do espaço, você vai pagar uma taxa para a utilização, mas essa taxa, ela não é para manter o próprio salão. É para poder manter o salão, manter as manutenções, para você ficar em dia. Mas a questão da aquisição primária, se ela passou por uma deliberação assemblear, você tem que pagar o rateio, entendeu? Diferente que se for uma coisa impingida de forma unilateral pelo gestor, sem uma deliberação assemblear, porque aí você perde a lisura que é obrigatória naquele tipo de segmento, naquele tipo de questão. E nesses condomínios aí mais novos, quando entrega, geralmente tem um enxoval, que dura ali praticamente de 6 meses a 1 ano. Seu José, você vai ter que pagar, não é só o enxoval novo, não, é a manutenção dele e tudo. Então um detalhe bem legal, você vai lá, ao invés de não querer pagar o rateio, fala para o síndico que ele tem que criar um inventário para quando ele transmitir a gestão, ele receber os equipamentos e ele tem que entregar os mesmos equipamentos para o próximo síndico. Porque, do contrário, o condomínio vai perdendo o patrimônio porque não tem gestão. E aí, patrimônio, a gente fala é o quê? Equipamento, é o próprio prédio, é o telhado, é o reservatório, mas os móveis do salão de festa, do hall de entrada, sabe aquele quadro que é obrigatório para todas as obras que tem para tirar uma BITS, tem que ter uma obra de arte registrada, vocês sabem disso, né? Na lei de incorporações foi aditivado, há algum tempo atrás aqui no Distrito Federal, que você tem que ter uma obra de arte de um artista regional registrada para ter a carta do Habits. Mesmo que for um quadrinho do tamanho da televisão, o que for, você tem que ter uma obra dessa lá. Essa obra tem que ser transferida de gestão em gestão. Então, seu José, além dos equipamentos, tem a manutenção desses equipamentos e o inventário deles, viu? Só para deixar claro para o senhor aí. E aí, só para contextualizar também, quando eu falo em questão de prestação de contas, quando a gente fala assim, o síndico tem que prestar contas, o síndico não vai fazer a mera escrituração contábil do que entrou e do que saiu. Essa questão do gerenciamento e base de dados do condomínio de materiais, ela faz parte de prestar contas. Exatamente. Eu não presto contas só das movimentações financeiras. Eu presto contas do material que eu recebi durante a minha gestão e do material que eu estou entregando para o próximo síndico ou para a próxima legislatura do síndico eleito. Então, quando você faz o memorial, né, sobre todos os itens no condomínio, você vai estimar prazo de manutenção, você vai estimar a durabilidade daquele produto, até para que você possa fazer um gerenciamento de troca. Exato. Determinada coisa tem uma vida útil não de pode X. Sucatear o então, condomínio por você falta de está gestão. sempre um passo à frente de como vai funcionar. Esse é o melhor cenário. Infelizmente, não é uma realidade impingida no cenário condominial. Isso. Hoje em dia, os novos gestores que estão pegando empreendimentos novos estão tendo a oportunidade de começar bem geridos nesse sentido. Os antigos estão começando a entrar no eixo desse trabalho. Então, a campanha que eu faço de conscientização da necessidade desse inventário patrimonial. Mas não só do inventário. Eu acho que o síndico ele tem que aprender como fazer. Sim, aprender como ser síndico. Não basta simplesmente ir lá se candidatar e estar ali. Então, ele tem que ter um passo a passo. Como ele vai fazer? Como executar? Que método você aplica aí? Justo. Fica até o final que eu vou te explicar como funciona. Outra coisa importante, né? Se que o morador, né, o nosso amigo condômino, quer melhoria, mas não quer tirar dinheiro do bolso. O que a gente tem um salão de festa do qual tem utensílio para você poder utilizar ele, né? Não tem nem cadeira, né? É um investimento, para entender. E outra coisa, você valoriza também o seu patrimônio. Você chega lá para vender, tem a geladeira, tem o freezer, tem a churrasqueira, né? Então, posso utilizar esse espaço. E outra coisa, gente, condomínio é para dar lucro. Não é para dar lucro. O custeio ali, se você utilizar o salão de festa, é para a própria manutenção do salão de festa. A gente precisa entender que é coletividade. E outra coisa, se eu quero algo bom, eu tenho que tirar do bolso para fazer. Exatamente. Investimento, gente. E tem a inteligência sobre isso, né? Se você compra material de segunda, ele vai durar muito menos do que o material de primeira. Se você tira esse padrão do sovaco, você inventa de qualquer lugar, você vai ter prejuízo. Gente, presta atenção, condomínio é um produto de engenharia, de arquitetura, é um produto que foi fundamentado no direito para poder ter as licenças de habitação que garante a sua segurança.
você vai ter que administrar no direito e na engenharia. Gestão de patrimônio. Administrar condomínio é gerir um patrimônio maior em prol dos outros. Então, antes de você ser voluntário para ser síndico, pensar no Prolabore, pensa na sua capacidade, na sua preparação de lidar com tudo isso. Porque você vai ter que administrar o patrimônio e você vai ter que administrar pessoas. Entenda de pessoas, aprenda sobre a inteligência emocional. Respira, você precisa disso. Você... Moleque, aqui é José Paga. José Paga. José Paga. Vamos fazer a hashtag José Paga. Escreve aí no comentário assim, José, paga o rateio, meu amigo. Ó, então vamos lá, segunda pergunta da amiga Sandra. Vamos lá. Ela fala assim: gostaria de saber sobre encomendas feitas pelo condômino, sendo que o condomínio não tem o porteiro nem zelador. Somente a síndica é obrigada a receber? A síndica é obrigada a receber correspondência? Do condomínio. Ué. Assim, hoje em dia a gente tem uma cultura... Eu entendi. Também Eu não. entendi. Vou Condomínio é meio confuso mesmo. contextualizar Bem-vinda, pra Débora. O vocês. universo condominial não é assim, não é? Eu não entendi. O universo condominial é assim: 2 mais 2 dá 7 Até onde eu sei, até onde eu sei, o síndico não pode receber encomenda de ninguém. Boa pergunta, né? Até onde eu sei, o síndico não pode receber encomenda de ninguém. Provavelmente isso é um empreendimento que não tem portaria. Isso. Então... Eles querem obrigar o síndico a receber mais uma atribuição. Mas o síndico, ele Olha não aí. é contratado para isso, né? Nem a função dele, A legalmente, função né? precípua do síndico é fazer a administração do empreendimento e não fazer o serviço de portaria, né? De recebimento. Então, assim, os protocolos, eles têm que ser muito bem instituídos dentro de um condomínio. Se eu tenho um condomínio que tem portaria e ele passa a não ter portaria, eu tenho que criar protocolos de como vai ser o recebimento dessas encomendas, tendo em vista que não vai ter uma pessoa ali durante o horário para poder fazer o recebimento. Então, o morador vai ter que ter alguém em casa para poder receber, porque o condomínio não tem. Não tem como eu impingir essa responsabilidade ao gestor para que ele faça Não o existe. recebimento das A compra é encomendas. sua. Tanto que síndico, gente, não recebe salário. O síndico recebe Prolabore. Por quê? Porque ele não é um funcionário que tem que ficar 24 horas por dia dentro do empreendimento. Olha aí. Então, são coisas que a gente precisa contextualizar para você entender. Agora, você pode cobrar do seu síndico que ele faça uma gestão eficiente de recurso, Aí sim. que ele faça um plano de manutenções assertivos, que ele faça a gestão dos contratos do seu condomínio. São coisas que você pode sim Nem exigir todos e deve exigir do seu gestor. Agora, a questão do recebimento de encomendas, se não está bacana no condomínio a forma como está funcionando, sugere para a administração que seja contratado um zelador ou uma portaria, leve isso para a assembleia para que os condôminos decidam se eles vão querer manter aquele modelo ou se eles vão querer fazer a alteração. Ferramenta de gestão, meu amigo. Tem tanta tecnologia aí que você coloca um armáriozinho com acesso para fora, com um código, a pessoa vai lá, deixa a encomenda, recebe, depois você vai lá e tira no seu horário. Tecnologia. Mas a resposta é o seguinte: a encomenda é sua, você tem que buscar os meios de ter assertividade sobre isso. O síndico não é porteiro para responder. Cara, mas nenhuma encomenda. Não tem, nossa, o negócio Gente, não deu nem para entender a pergunta. eu vivo isso aí 24 horas. Não vivo isso, mas eu vejo isso acontecer com tanta frequência. Porque o que tem de neguinho folgado em condomínio? Eu já tive em assembleia, só que ela perguntar pra mim em eleição de síndico. Por exemplo, falou a mulher do município, por exemplo, se chegar uma encomenda pra mim e eu não puder receber, o que você faz? Eu falo, devolvo. A mulher, como assim, ué? De quem é a responsabilidade é sua, não é minha. Lembre-se, a partir do momento que você tá aí, botou seu nome, você é responsável se acontecer alguma coisa. Sim. Mas isso aqui não é incomum, não. Isso é comum, tá? Não, mas, Somente quando a pessoa recebe a sua encomenda, ela vai ficar responsável por. Mas ele fica sabe nem zangado, o que cara, que se é. ele recebe quando volta. Mas presta atenção, se antes o condomínio tinha uma portaria, ele também votou para que não houvesse mais portaria, fosse um acesso remoto. Sim. Aí Então a responsabilidade também passa a ser dele, porque ele também votou naquilo. Exato. Agora, se ele já mora em um local que não tem portaria, como assim ele vai obrigar alguém a receber uma mercadoria, sendo que seria de responsabilidade dele? Ele que tem que estar em casa pra Ele receber, que tem que estar né? em casa Gente, ou pedir um concordo vizinho que é para receber. difícil. Outra Logística coisa- sempre dá outra trabalho, coisa mas você tem que ter a gente, consciência. Com a pandemia, isso aqui virou um problemaço, porque as pessoas começaram a comprar muito, né? É. E você escuta sapo do síndico vizinho. Como é que você está recebendo minhas encomendas? Não sei o que. Eu falei, como assim recebendo essas encomendas, cara? Eu só recebo encomenda que é daqui. O cara. Outra Eu coisa tenho esse problema importante, aí, você que mora em condomínio. das minhas encomendas. Lembre-se, esses caras são malandros, não todos, né? O que ele faz? Vai na sua porta, fala que recebeu para voltar no outro dia e entregar. E ele dá como recebido. Cara, isso tá dando tanto problema no condomínio, vocês não estão imaginando esse negócio de encomenda, cara.
Dá Justamente. problema. Encomenda E dá as problema pessoas, demais. elas não ponderam isso. Por quê? Porque é uma questão de comodidade. A gente ter uma portaria que receba as nossas encomendas e a gente chegue e retire, é uma comodidade que alguns empreendimentos oferecem para os seus moradores. É uma comodidade, não é uma obrigação. As pessoas têm que entender a diferença existente. Então, se eu não tenho quem receba a minha correspondência, eu faço a minha aquisição, eu tenho que viabilizar alguém esteja disponível para poder fazer o recebimento dela durante o horário de entrega. Se não recebeu, eu não tenho como imputar isso para o meu síndico, para o meu conselho fiscal, para o meu prestador de serviço. Zé, você entendeu? receberia encomenda no seu condomínio? No Sendo meu condomínio síndica? não tem portaria, né? Como é que funciona lá? Lá como que funciona? Os moradores têm que estar em casa. Se não tem, você liga pro vizinho. Por Fulano, favor. você Pede tá em uma casa? gentileza. Por gentileza, você pode receber a minha mercadoria? E quando o vizinho não está, aí você vai pro grupo. Gente, olha, tá chegando uma mercadoria para mim. Alguém pode receber? Porque no meu condomínio não tem portaria. Rapaz, ó. Então, Funciona Outra assim. coisa aconteceu E comigo. é muito perigoso Aqui é bom que também. É muita história Não, legal. Aqui, ó. O ruim. Um dia o cara mandou assim: você pode receber a minha encomenda? Eu falei: não, ele ficou zangado, cara. Não é obrigação. Gente, quando né? você pergunta se alguém pode fazer isso pra você, você Companhia tem que pensar de- o seguinte, de a pessoa pode te saneamento dar um também. sim ou não. Aí você Lógico. fica magoadinho porque tomou um não. Isso é igual criança, birrento. Não pode não. Mas- não é não, e não deixou de ser seu amigo por E isso, só outra não tem coisa, pessoa te vamos lá, atender. vamos pra ao frente. princípio. Toma cuidado. Né? Você receber a sua mercadoria do vizinho, você não sabe o que é. A gente já viu empreendimentos onde recebeu drogas através dos correios. Priscila, isso acontece? Acontece. Acontece. Então, Agora, assim, são Com pontos certeza. fora da curva, mas são pontos que inspiram cuidado. E animais? Mas vamos na Passarinho, raiz você não aqui. sabe o que é, gente. A Encomenda, partir do encomenda. momento que você faz uma compra, você sabe se você está naquele local, naquele horário ou não. Exato. Então, as compras na minha empresa, chega compra de 5 em 5 minutos. Chega uma compra. Porque os funcionários, eles estão aonde durante o dia? Empresa. No né? trabalho. Empresa. Trabalho. Exato. Então, ali é o ponto que eles recebem. Da mesma forma, as outras pessoas que não têm portaria. Eles vão receber como? Ou no trabalho, ou em quem puder receber. Agora, a responsabilidade do síndico. Exatamente. Não é? Sandra, quer o conselho? Recebe sua encomenda. E você que é síndico desse condomínio, não recebe encomenda. Não recebe que encomenda. Que exatamente. aconteceu. Outra coisa Porque que eu se falo pra abrir um vocês. precedente, você Outra vai ter coisa um Você importante. vai problema. ajudar e acaba se complicando. Outra coisa, agora esse recado é para quem é porteiro. Até quem recebe encomenda também. Porque muitas vezes a pessoa chega com muito volume. E aí fala assim, assina aí. Teve um condomínio na época que eu trabalhava com limpeza e conservação, né, que eu fazia parte comercial, que o porteiro teve que pagar um iPhone. Por Olha quê? aí. Chegou 7 volume, ele só assinou e jogou no canto. Quando foi ver, não foi o iPhone. E aí ele tinha assinado já. Então como é que prova isso? Ele teve que tirar do bolso dele. No caso da empresa, teve que pagar o iPhone pro funcionário. Então assim, cara, veja item por item. Se o cara tá com pressa, fala assim, então eu não vou receber. É problema seu, entendeu? a pressa, meu Faz irmão. seu trabalho direitinho, vê. Outra coisa, se você receber errado, é problema também. Aquela pessoa não mora naquele local. Sabe o que eu falo disso aí, desse comportamento de receber sem conferir? Não faça da sua urgência a minha incompetência. Esteja preparado para cumprir sua função no seu tempo. E ó, se o carteiro É, o problema ficar é com seu. raiva, porteiro, pessoal que trabalha em portaria, o pessoal ficou. O carteiro quer ir embora logo, chegou com 30 volumes ali para entregar para você e quer que você assine a lista, não assina. Se ele tiver com pressa, pode falar para ele ir embora. Ou então ele esperar. Porque pode acontecer isso que os meninos relataram aqui e você criar um problema para si. Então, Sandra, recebe a sua encomenda, por favor. É. E vamos que vamos. Mário, joga aqui, vamos falar dos nossos apoiadores, pessoal que faz o programa acontecer. Nós estamos revolucionando também a tecnologia no inteligência condominal. Olha vamos aí. lá, Mário. Ó, primeiro para apoiador aqui é a amiga Juliana. Mandar um abraço à amiga Juliana, da Combate Extintores. Isso é coisa importantíssima. Segue lá, @Combate Extintores. Qual o próximo, minha amiga Mari? Mari também, ó. Olha, DSC Condominial, meu amigo Daniel. Ó, gente, isso aqui é tranquilidade pro condomínio. Isso aqui ajuda você, sabia lá? Na Completamente. Obras também ajuda Completamente. bastante. Porque, gente, o fluxo de caixa é o dinheiro, é tranquilidade, você não vai ter problema. É o sangue que É bom rola. demais, mandar um abraço ao amigo Daniel e toda a equipe da DSC Condominial, uma das maiores garantidoras do Brasil. Qual a próxima, amiga Mari? Vamos lá. Tan, 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 tan. Ó! Cicobi DF Mil, Cicobi, olha aí. Marcelo, me ajuda, Marcelo. Tô precisando de uma graninha aí. Me ajuda, Marcelo. Cicobi DF Mil, maiores agências de condomínios aqui de Brasília. É uma empresa que ajuda bastante o síndico, né? Da parte de crédito, liberação.
tem muito banco, gente, que não vai liberar, não tô caso da mesa, não tá buscando de financiamento. Coloca o Cicobi DF1000, dá bastante vocês aqui. Lá em Goiânia nós temos o Cicobi específico para síndicos. Olha, que legal. Então, ali 98% dos síndicos estão naquele Cicobi. E deve ser a mesma coisa do Cicobi DF1000. Aonde eu vou, onde tem síndico ali, tem um Cicobi DF1000. Maravilhoso. Então já tá no mesmo caminho. Aí, vou deixar o Jorge falar. Quem é esse cara aí? PSV Engenharia Condominial. Ali está o segredo do novo padrão de gestão de condomínio. Padrão alinhado com o direito, padrão alinhado com a economia, com a transparência, com processos claros, com síndicos preparados, com síndicos capazes de liderar emocionalmente os empreendimentos. Função de síndico é gestão do patrimônio, inclui pessoas, equipamentos, normas, legislações e precisa de metodologia. Método para administrar patrimônio está na engenharia e no direito. Você tem que estar preparado, entra lá e pega um monte de dica gratuita. Cara, o Photoshop foi bom, né? Ficou bonito. Foi bom. Próximo, ó, vamos deixar então aqui a Débora falar da Sombrear. Débora, fica à vontade, fala da Sombrear para nossa audiência aí. Ó, nós somos uma empresa goiana há 15 anos no mercado. Nós trabalhamos 90% voltada para condomínio. São condomínios coberturas nas vagas de garagem, coberturas em deck de piscina. Porque os decks de piscina geralmente tem aqueles ombrelone, bateu um ventinho e acabou. Aí você tem que ficar substituindo. E as coberturas... Eu vou focar, vou contar com você comigo. Aluguei, né? Espaço lá, botei esse... Como é que é o nome? Ombrelone. Abriu. Bonito, né? Adivinha o que aconteceu? Vento caiu lá embaixo do carro. Fixação ruim. Fixação ruim. O negócio da Débora é que ela faz uma fixação muito bacana. E tem um detalhe na fixação dela que o pessoal não atentou ainda. Sabe que a área de piscina era protegida, né? Para você não ter acidente, criança não bater a cabeça e tudo. Então tem uma proteção nos parafusos ali. Se você cai, ela está amenizada. Sabe aquela proteção de quina de garagem? Isso. Então isso não permite que você tenha acidente. Vou dizer para você aqui que eu fiz uma avaliação de um condomínio que está sendo entregue ainda em Águas Claras. E a primeira coisa que eu cheguei na área de piscina de banho é piso escorregadio. Perigoso. E quinas de pedra na piscina inteira. Aquilo ali é um campo de acidente, gente. Não é uma área protegida. Sabe? Então vai ter que trocar tudo em volta. Já mandei um relatório para a construtora e foi até um favor para o síndico, nem cobrei. Não, um abraço para o meu amigo Demóstenes, que é síndico, 14 condomínios. Gente boa pra cá. Gente fina. Você faz isso aí, não faz na base dos seus... Todas as bases elas são protegidas, principalmente na área de piscina. O que acontece? Geralmente você está limpando ela ali toda semana, passando produto químico. Isso. Então esse produto químico ele danifica a peça. Então você, além da elevação do acabamento, você tem que ter ali todo um tratamento e o emborrachamento para que não aconteça acidentes ali. Porque justamente os sombreamentos eles vão próximo das piscinas infantis ou próximo a mesas. Então, essa parte ela tem que estar totalmente livre dos produtos químicos. Ela tem que estar ali livre dos acidentes, porque não basta ser funcional. Ele tem que ser seguro. Então, e bonito, né? E bonito. E econômico. E econômico, porque um ombrelone que você compra um sombreamento para piscina. Ombrelone você tem ali uma manutenção de 6 em 6 meses. O sombreamento não. O sombreamento dura mais. Ele dura mais. mais. Seguro, mas econômico. Uma coisa que eu achei interessante é que você tem uma proposta financeira para viabilizar esses condomínios. Conta um pouquinho aí, nossa audiência, como é que funciona. Nós parcelamos ali para os condomínios. Síndico, vamos lá. Você tem desejo de cobrir as garagens do seu condomínio, nós temos viabilidade de até 48 vezes. 48 vezes. Então, se for um estilo sombreamento para áreas permeáveis, nós temos parcelas ali de até R$ 59,90. Se for em coberturas de telha, nós temos parcelas ali que iniciam de R$ 88,00. Então, é uma valorização não só para o condomínio, mas para o seu carro que está ali sendo danificado, né? Para o seu patrimônio, você vai permitir ali essa valorização e você pode até trocar o seu carro, né? Então, porque tem muitas pessoas no condomínio que ficam adiando essa troca porque não tem cobertura. Vem o sereno ali e vai danificando toda a pintura do carro. Mais carro caro, mais carro coberturas, segue aí no Instagram, ela tem muito conteúdo bacana. Tem mais alguém, Mari? Vamos lá, vamos passar aí, vamos dar um abraço a todos os nossos apoiadores aí. Ou finalizamos, né, amiga? Então, beleza. Corta pra mim, eu quero mandar um abraço pra amiga
Gabriela, da Facilite Administrador de Condomínio, não tá aqui, mas é uma parceira nossa também que é muito bacana. Então eu convido, pessoal, quem tá no YouTube aí, na descrição vou deixar o contato de todo mundo para você poder conhecer, experienciar. Né? Você vê que são profissionais que têm autoconhecimento, que vai ajudar você a ter tranquilidade na sua gestão. Porque ser síndico não é sobre você dominar, controlar, é sobre você ter uma boa equipe para fazer uma boa gestão, né? E tá cercado para você ser mais assertivo, né? A gente tava até no bastidor comentando sobre isso, né? A doutora comentando, falando sobre contratos aqui, né? Que um dever do advogado é proteger o condomínio. Sim. Né? Eu acho que é muito interessante isso, importante puxar para o lado do condomínio e para o síndico também. Uma segurança, né? Porque nesses contratos, o síndico, ele está síndico. Ele não vai permanecer. Não é? Então, o departamento jurídico, ele não é um advogado do síndico. Ele é um advogado do condomínio. Ele é um advogado do CNPJ. E muitos moradores, eles confundem isso daí. E sempre falam, não, mas o advogado está do lado do síndico. Não, o advogado ele fica do lado do CNPJ. Eu costumo brincar que às vezes eu desagrado muita gente. E é normal, eu vou desagradar síndico, eu vou desagradar morador. Faz parte. Porque eu vou defender o CNPJ. Então, assim, eventualmente vai ter um morador que vai querer que eu trate uma demanda, mas eu estou visando o interesse da coletividade. Eu não vou verificar o interesse individual dele. E é a mesma coisa do gestor. A gente está ali para auxiliar na administração. Uma administração reta, íntegra, ela vai ter o assessoramento jurídico. Mas nós vamos sempre buscar o interesse coletivo. É interessante falar também que a gente não toma decisão pelo síndico. O advogado e o engenheiro ao lado do síndico, eles são orientadores do mapa de risco daquela atividade. Como ela deve ser feita aos olhos da engenharia, como ela se encaixa dentro do direito. Ele te dá, pessoal, o guia do caminho. Você faz a curva fora da curva, você vira para o lado esquerdo na hora de virar para o direito, se você quiser. O que não tem como você fugir é da responsabilidade. Né? Esses dias agora eu recebi um contrato, a gente tem lá 3 dias úteis para dar resposta sobre a avaliação de contrato. É um tempo rápido. Para quem tem uma responsabilidade grande. Então a gente tem esse orgulho de ser altamente eficiente no atendimento. Só que o síndico quer que aquele contrato, ele falou assim, é porque a gente simples que vai fazer, não tem esse potencial todo de fazer seguro, essas coisas todas. Eu falei, tudo bem, querido, mas a gente não está colocando pelo tamanho da empresa, não. A gente está colocando pelas obrigações legais. Gente simples, gente complexa, gente rica, gente pobre, não faz diferença. Ali a gente está focado na consequência da gestão para o CNPJ. O engenheiro, quando entra para orientar o síndico, ele fica responsável tecnicamente por aquela orientação. Aqui é a advogada, que a primeira coisa que ela faz, a orientação do engenheiro foi ruim, trouxe prejuízo, o que a advocacia faz? Manda pagar, amigo. Aí você quer que o engenheiro analise um contrato para você, uma planilha de R$1 milhão. Você acha que a gente vai pagar R$1 milhão? Você vai tomar a decisão e lá vai dizer a orientação. Se você for contra, está registrado que foi contra, é uma decisão pessoal sua. Até porque, às vezes, a gente como profissionais técnicos, a gente tem uma visão técnica da situação de fato. Uma experiência de Então, assim, na hora que chega um contrato para mim, para eu fazer uma revisão e é um contrato de engenharia, a primeira pergunta que eu faço é, passou pelo seu engenheiro? Ele deu uma analisada no escopo e na capacidade técnica, né? da empresa que está sendo prestadora daquele serviço? Porque pau que a gente vê, desculpa o termo, é a empresa que quer fazer fachada que não tem um KNAI compatível. Uma empresa que quer fazer uma manutenção no sistema elétrico e ela não tem nenhum KNAI compatível. Isso é só o KNAI. A empresa de engenharia, ela vai analisar muito além do KNAI. Ela vai analisar as NBRs específicas daquele tipo de contrato. Por quê? Cada tipo de serviço você tem uma NBR específica. Serviço em altura, serviço de fachada. São algumas peculiaridades que a engenharia vai te assessorar. Quando chega para o jurídico vai olhar a base técnica. E aqui, tecnicamente, o que tem? Se ele não cumprir o escopo do contrato, o que juridicamente o condomínio vai poder fazer? Ele vai poder fazer retenção de pagamento? Ele vai fazer aplicação de multa? Eu canso de receber contrato onde não tem fixado uma multa se o contratado não cumprir o prazo que ele está se obrigando. Isso é básico. E outra coisa, uma coisa que a gente sempre deixa é porque às vezes os prestadores querem que a gente escreva cláusulas contratuais para eles. Então, assim, se você é um prestador de serviço da área condominial, procure uma assessoria jurídica para fazer os seus contratos. Seus contratos, eles têm que ser compatíveis com o tipo de pessoa que você trabalha.
Na hora que os contratos chegam para nós, a gente faz algumas ponderações, mas reescrever contrato não existe. Às vezes chega um síndico e fala assim, essa empresa não é sólida. Você pode fazer o contrato dele? Não existe isso, amigo. Desculpa. Pode se pagar. É outro trabalho. Olha, recriar um projeto. Estava aqui mandando uma mensagem de emergência. E eu, justamente sobre essa questão de contrato. Ontem eu tive uma reunião no condomínio e o pessoal, tem um morador que ele já foi orçamentista de empresa de engenharia, e ele, como ele conhece o procedimento orçamentário, ele veio me questionar: por que a pastilha na indústria custa R$66 o metro, na planilha está a 105? Aí o cara não vai ganhar dinheiro. Mas é o seguinte, é porque o valor que a indústria entrega para o condomínio o valor que a indústria entrega para a empresa para gerar uma nota para o condomínio é outro. Já tem duas tributações aí. Não, e outra coisa, a gente usa a técnica. Nem vem direto para condomínio. Pois é, mas aí até que está fazendo, algumas empresas estão fazendo isso, eu não sei como, porque tem a questão de CMS, tem a questão de IPI, e aí depois o síndico vai prestar conta disso, e ele fica ali, gente, crescendo o olho no que a empresa está faturando, sem saber como que fatura, e achando que aquela diferença de R$ 66,90 entregue no condomínio é o mesmo da empresa com a logística e tudo que está saindo por 96, que tem ali R$30, que a margem é muito alta, que o condomínio não tem dinheiro. Gente, quando você mexe na planilha da empresa para te entregar um serviço para baixar o preço, o que ela faz? Ela aceita, porque ela vai ganhar dinheiro lá na mão de obra, mas ela sai da responsabilidade. Você mitigou o objeto. Entendeu? Você modificou. Quando essa modificação é feita com aceite da empresa, a primeira coisa que você tem que pedir é, no orçamento técnico, ter a assinatura do engenheiro responsável pela obra, pela execução. Porque ele é que vai te dizer se, cortando aqueles valores, ele garante a entrega da obra. Não é nem só o dono da empresa. A empresa tem CNPJ, pessoa jurídica. Quando ela tem a RT de carga e função, que existe uma pessoa responsável pelo funcionamento dela, você tem que ter na proposta a assinatura daquela pessoa. Porque senão você incorre em erro, o contrato fica viciado. Quem é responsável por executar, quem vai pagar o preço lá na frente, não está ciente das alterações. Né? E deduzir margem de lucro de atividade de engenharia, da qual você nunca executou, é muito bacana. É tipo eu chegar aqui na indústria da Débora e falar: Débora, dá para reduzir metade do seu custo. E ainda dá para participar em 48 vezes. Não existe isso, gente. Dá o preço justo de cada coisa. E outra concorrência coisa, limpa e transparente. A partir do momento que a empresa ela fornece o material, quando a gente verifica que tem isso no escopo, a gente cria alças contratuais para aquela empresa se responsabilizar por aquele material. Até porque a garantia é diferente, né? Não só pelo material. A empresa, pelo menos nos meus contratos, doutor, que o contrato ele resguarda. Eu entrego um produto com uma mão de obra e toda a responsabilidade daqueles funcionários dentro do condomínio tem que ser meu. Eu tenho que isentar o condomínio disso. Sim. E uma coisa muito importante é, quando a empresa ou o condomínio vão contratar uma empresa, o que eles analisam? CNPJ, KNAI. Como que ele vai fazer esse produto? Ele está vindo de onde? Ele vai fabricar ou ele vai pegar de terceiro? Os funcionários, eles são terceirizados ou eles são da empresa? Eles têm todos os cursos de segurança? Não é apenas vender, é executar e dentro da responsabilidade para que não sobre para o condomínio e para o condômino. Então, a empresa ela tem que ter uma alçada de responsabilidade muito grande. Não é apenas vender, é entregar a segurança e a responsabilidade ética muito bem alinhada. No caso da Débora, ela está falando esses detalhes todos, eu vou explicar por quê, assim, brevemente. Tá? É porque ela fornece estruturas prontas. Então, ela tem uma responsabilidade estrutural da fixação, do engastamento da base do equipamento, até como ele se movimenta para gerar, se ele gera risco ou não. Então, ela tem que ter na indústria lá um engenheiro que calculou a estrutura dela, que supervisionou a escala. Ela faz um complemento estrutural. O sombreamento, ele é uma estrutura. E é a garantia de material e garantia de mão de obra. Exatamente. É isso que a gente dimensiona. E a garantia nesse tipo de obra, ela não pode ser inferior a 5 anos. Pronto. A gente recebe, sabia? A gente recebe com garantias menores e a gente sempre faz uma média. Tem menor conta da norma, né? Uma coisa que mas estrutura não. Que é importante. Esse negócio de fazer serviço com produto separado não dá certo.
Vai por mim. Por quê? É o produto... A palavra de quem já se deu mal por isso. Não é isso não, porque eu já vi essa experiência. Ele tem experiência de falar. Tem um mandou que chega lá, igual o cidadão, o produto X, eu falo porque o colega meu tá passando por isso agora. Olha só, revitação de fachada. Um morador deu a ideia de que todo mundo é profissional comprar, nisso agora. Todo mundo quer dar o palpite. Olha assim, comprar direto da indústria. Eu falei, primeiro, o condomínio não vende direto para a indústria. Não vende. Você pode lá comprar que eles não vendem. E se vender, fica tributação para você pagar não depois. Não vende. Se for fechar as contas... E não vende. A ideia do cara, não, vou pegar uma empresa minha, vou ceder para vocês comprar aí direto lá. Vocês vão criar um canteiro de estoque dentro do condomínio. Olha aí. Ontem eu falei isso com o rapaz. Gente, boa na cabeça. Eu falei assim pra ela assim, fala pro morador, quem vai ficar controlando o estoque? Outra coisa, na hora da garantia. De material, garantia, o cara fala assim, iguais. Lotes iguais, outra coisa. conferência de material. Fachada, então. Nem isso, vamos lá. Garantia, o cara fala o quê? É o produto. E O aí, cara falou aplicação, fica aquela bagunça, não sabe o que por aí você já vê que a empresa que foi contratada para executar esse serviço não é uma empresa responsável. Não é? Porque empresas responsáveis não aceitam fazer dessa forma. Verdade. Não, tem uma forma de fazer dessa aí que dá para economizar, mas ela é muito distinta. O risco é muito grande, velho. Primeiro muito você tem que trazer o seguinte, você vai dessa comprar em nome... Qual é a estratégia? Você compra em nome do condomínio por conta do imposto. Você conta em conta do condomínio por conta do imposto. Mas se a empresa tiver qualquer desvio durante o percurso, você fica responsável pela compra. Se a empresa observa bem, se a empresa parar de fornecer o serviço e tiver um problema jurídico com ela, a indústria não vai parar de te mandar o boleto. Não vai. Outra coisa, vamos dar um exemplo de ontem. 3.600 metros quadrados de cerâmica pastilhada de fachada. Aí o rapaz falou assim, a gente compra e traz aqui para o condomínio, a empresa daqui assume e os restos dos materiais ela compra, porque aqui tem uma margem muito grande para ele. Eu falei, tudo bem. Como que a gente vai administrar 3.600 metros de cerâmica em qual local do condomínio? Ele falou, não sei, tem espaço aí. Aí coloca no salão de Bota no apartamento dele. É um canteiro de obra. Eu tenho a grata experiência da minha vida, ter ralado muito. Eu comecei em obra com 12 anos de idade. Com 12 anos. Eu fui fazer engenharia com 35. Eu já construía casa, reformava e vendia antes. Já tinha experiência. Já tinha experiência de obra. Sabe? Eu não vim para o mundo da engenharia condominial porque eu fiz um caderninho de aprender a fazer laudo e eu fui para lá, não. Foram várias especializações e a principal foi 20 anos construindo para mim mesmo. E vendendo e comprando imóveis reformados. Eu tinha um imobiliário chamado taguatingaimóveis.com.br que está registrado no meu nome até hoje. Então, qual que é a grande vantagem que eu tenho, que eu trago para vocês aqui sobre experiência de obra? Eu venho do canteiro da obra, com mais de 150 mil metros quadrados de participação efetiva em obra, em controle rigoroso de obra pública, planilha, legislação, a gente trabalhando na mesa aqui, e a Procuradoria da República do lado aqui. Até que hora que a gente saiu para o almoço, o cara poder denunciar, porque somos funcionários públicos, estamos debaixo dessa legislação. Então, assim, levar você que está na internet olhando e falando de engenharia condominial, dando aula disso, dando aula daquilo, você não tem experiência de canteiro de obra, na hora que você for para o canteiro de obra, o que você vai conversar com o seu morador? Quais são os cuidados? Como que você mitiga uma obra, igual a gente está agora com a obra com 4 torres, no condomínio de alto padrão aqui em Águas Claras, controle de material, reunião toda semana, ponto de controle mensal, e tem gente reclamando. E a maioria está reclamando por quê? Porque eles não sabem como faz o canteiro de obra. Aí ele tirou o balancinho, tá ventando, tá no seu... A gente tem que ir lá e acalmar emocionalmente. Porque você tem que entender o seu público não tem experiência. Não tem experiência. O cara quer fazer uma obra agora. A gente fez uma perícia agora, vamos bem simples, fez uma perícia agora, o dono da construtora, que é lá de Goiânia, veio pro condomínio e falou: isso aí dá para resolver e tudo. Eu falei, amigo, como é que você vai resolver uma pingadeira que era para ser assim, para fora, e a janela está aqui, ela era para ser levemente inclinada para a esquerda, 3%, para a água bater e escorrer. Que você fez assim, para dentro. Criou um cantinho para a água, pode botar aí o quê? Uma orquídea, né? Você põe uma orquídea do lado de dentro e ela nunca vai morrer. Entendeu? Então, isso aí você vai ter que tirar a janela, refazer a esquadria, botar a janela de novo. Novidade, a construtora não botou vedação na janela, não botou silicone de vedação. Tem que indenizar o condomínio, amigo. A luta aqui é para defender o condomínio. De quem faz obra do subsolo, vou botar lá no Instagram, eu dentro do subsolo, até eu na entrega do prédio lá em cima. Fase a fase.
É daí que sai a engenharia condominial. Não é do sovaco, não, cara. Sai de trabalho. Eu chego arrepiado. É horrível você ver um monte de burburinho na internet falando um monte de besteira de quem não tem experiência de canteiro. Agora, nunca subiu no balancinho, nunca foi medir a espessura do emboço do reboco e tá cheio de pataquada na língua. Quer dizer, falar para mim, por exemplo, que um teste de bate-fofo pode ser usado por mais de 90 dias. Aonde você tirou isso? Comenta aqui para mim, fala assim, pode usar sim 1 ano. Que eu duvido você ter uma referência na engenharia ou no direito que você pode usar um teste bate-fofo que foi feito por mais de 3 meses. Porque a patologia progride como uma derivada. Balança. E aí, como você vai fazer o teste bate-fofo, você tem que ter uma margem. A engenharia te permite uma margem de até 10%. Mas quando dá 30%, 40%, é porque você ou perdeu o time ou o teste foi mal feito. Agora, você tem 1 ano e 4 meses de teste bate-fofo. Para contratar a obra com o mesmo teste, você não quer que tenha diferença? Deixa eu te contar um negócio. No básico, pela minha experiência, aqui no clima de Brasília, dependendo da idade do prédio, vai dar 40%, 50% de diferença. Principalmente se for todo pastilhado. Aí você pega, fecha uma obra onde você vai ter um termo aditivo de 40% do contrato. Louco. Isso é surreal. Tem obra de 1 milhão de fachada. 40% são 400 mil reais. Eu estou com uma obra ali para auditoria de 5 milhões que está dando 8 milhões e tem 3 milhões é de juro. Eu falei, mas como o condomínio vai pagar esse juro de quê? É quase 50%, mais de 50% do valor da obra. Porque 50% seria os 2,5 milhões. Aí está em 5. Com o juro está dando 8. Lascou. E aí? Gestor de patrimônio, você está lá brincando de síndico? Você está brincando de síndico, amigo? Não, eu só quero te fazer uma pergunta, Diógenes. Porque os síndicos, eles têm uma leve impressão que construtora que constrói casas consegue construir e avaliar um condomínio, um prédio. Como que é? Me explique aí se tem diferenciação. Tem uma diferença muito grande. A casa é um projeto absoluto, ou seja, ela tem um começo, um final ali de uma unidade única, ela atende um interesse em particular. O condomínio é construído com 2 partes muito interessantes. O conforto da unidade, o aparelho comum e a estrutura geral. Então, para cada um você tem uma legislação aplicada. A casa, você não precisa fazer acessibilidade. O condomínio nem sai o habite se não tiver acessibilidade. Depois o síndico assume a acessibilidade de 1 ano de entregue. E aí mudou a norma. O que tem que fazer? Tem que adaptar. Tem que adaptar. Tem que adaptar. Ao máximo que for possível permitir, tirando as partes estruturais que não podem ser tocadas, você tem que adaptar. Né? O condomínio é feito dentro de uma legislação totalmente diferente da casa. A casa, você aprova um projeto de arquitetura, se vira para fazer a obra. O condomínio não. Você registra um memorial descritivo da obra que tem que atender a todas as necessidades técnicas e jurídicas antes de ir para a obra. A esse documento você leva fidedigno para a obra. Pode ter alterações? Pode, desde que ela não fira a legislação. Quais são alterações? Faz alterações, é obrigado a trazer para o as-built para registrar como foi realmente feito. Porque existem diferenças, você encontra um lençol freático, você precisa mudar um posicionamento, fazer uma alocação, mas você não pode aumentar a área. Né? Aqui em Águas Claras é uma excentricidade, porque você tem ali obras que eram para ter 24 mil metros de obra, que tem 48. E mas você aí não foi pode um amadurecimento criar... de legislação do PEDOT Brasília e tal. Ali você tinha uma área de grama que hoje você não possui mais. Não já tá possui tudo mais. cimentado. Hoje uma casa, uma quadra por exemplo, de areia que agora já está cimentada. Em Brasília, por exemplo, você tem aquelas questões do reservatório de água de reuso, que é obrigatório até para casas, para o condomínio é diferente, a estrutura é outra. Né? E as são mini-cidades. empresas? A casa é uma casa na cidade. O condomínio é uma mini-cidade dentro da cidade. A diferença é essa. E aí é o que pega muito. Quando o síndico vai contratar, às vezes, por ser novato, ele contrata o construtor que ele conheceu, o vizinho do parente que construiu a casa do vizinho do parente, e ele não procura especialistas na área, que é o que tem acontecido muito. Que é aí aonde que pega. Nos contratos, pega na execução mal feita, pega na entrega, no recurso e nas garantias. Que aí depois aonde você volta refazendo o trabalho, refazendo ali as perícias, não ficou bom aqui, você vai ter que refazer aqui, vai ter que refazer lá. E esse é um problema que não é só vivenciado pela engenharia, não. Não. Ao direito nós também sofremos com isso. Porque todo mundo acha que é simplesmente você ser um advogado civilista para você resolver questão condominial. Não consegue. Não é. Acorda, síndico. Procura uma assessoria jurídica especializada, procura uma engenharia especializada, pessoas com comprovada experiência na área.
Essa é uma diferença enorme entre um contrato bem revisado, entre uma obra bem analisada, do que aquele profissional que não tem a vivência. A gente vive isso há muitos anos, há mais de 10 anos. Então as coisas se repetem, a gente vai afinando, a gente vai vendo ao longo do tempo quais são os problemas que os condomínios têm. E diante da especificidade, a gente consegue prever contratualmente molas para preservação do CNPJ, não é desmerecendo quem está começando, não. Mas você, gestor, tem que procurar empresas com conhecimento sólido. Não seja cobaia de profissionais no mercado, porque você está atribuindo para si uma responsabilidade que você não precisa. Explica, não tem meia responsabilidade. Você, como se você não vai dizer, eu não sabia. Eu fico só pensando, meu condomínio não tem advocacia, meu condomínio não tem engenharia, eu que tomo as decisões, eu que faço tudo. Parabéns. Superman. A bomba vai explodir. Agora deixa eu te contar um negócio. Quem te entregou o prédio nunca fez ele sozinho. Antes ele contratou, na compra do terreno, uma viabilidade jurídica e técnica da obra. Depois ele contratou um projeto que trouxesse para ele o máximo de proveito econômico, para ele poder vender o mais caro possível com o menor custo. Ele é especializado nisso. Você pega prédios que foram entregues por empresas que tem 40 anos, tem 20 anos, tem 10 anos de mercado. Aí você se arrisca sozinho, sem preparo, recebe tudo isso e fala, sou o mágico que vai resolver tudo, deixa comigo que eu dou conta. Aí não aciona garantia, aí perde garantia, aí começa a cobrança de morador. Parágrafo único. Se você não comemorar... começa uma série de problemas. E outra coisa, você que é síndico e que tem um profissional de engenharia, um profissional jurídico, acione. Não fique esperando o caldo entornar, não. Teve problema? Chama a sua assessoria técnica pra frente. E aproveita quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que é o Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. É igual eu quero mandar o nosso amigo Bruno Dantas, tinha um papo com ele, falou assim, ele falou no último programa, você que entrega mais que muito custo de 5 Não é? Tem mais de bola que um vídeo aí pra ajudar você. Vamos lá seguir com o nosso plantão Tira Dúvida, manda sua pergunta pro Inteligência@gmail. Sentiu já como é que é o clima aqui, né, Débora? Aqui, né? Brincadeira não, vamos lá. Aqui o papo é sério. Aqui eu saio daqui todo dia com medo. Vamos dizer pra eles assistir agora. Amigo, você que é síndico, presta atenção. Na prática, a teoria é outra. Beleza? Vira assim. Vamos lá então, ó. Ana Paula, ela fala assim, ó. Gostaria de saber o que acontece se o síndico entrar na sua casa sem autorização. Como assim? Ela Isso é as tretas de condomínio. Tu acha que Débora? O condomínio dela é muito bom, né? É muito tranquilo. Maravilhoso. Graças a Deus, vizinhos. Agradece. Muito obrigada. Então, vamos lá, ó. Ela descreve, estava viajando no carnaval e o apartamento de baixo do meu estava com um problema de vazamento. Aí o zelador interfonou no meu apartamento e pediu para eu ir lá. Minha funcionária autorizou ele de ir lá em casa. Só que ele chegou com o síndico, o morador do apartamento de baixo do meu. Um predele ficaram andando pelo apartamento todo. Minha funcionária chegou a avisar que eu tinha dado ordem que não era para ninguém ir lá em casa, pois estava com meu filho de 15 anos. O que eu posso fazer e quem deve ser responsabilizado, doutora? Mas eu não vi falar que arrombaram a porta aí, não. Viu? Pelo visto foi autorizado, né? E aí? Só entrou e só viu de onde que estava o vazamento. E o síndico, não, mas alguém e o morador de baixo. Porque não tem chave, não arrombaram, não foi sem autorização. Peraí, ela se responsabilizou pelo vazamento que estava ocorrendo no apartamento de baixo. Ela tá brava porque entrou no apartamento dela. A questão dela é outra. Mas, vamos lá, a porta foi aberta, não pelo síndico, foi aberta por alguém. Ele não chegou e empurrou alguém para poder entrar. A responsabilidade. Por isso que temos aqui o departamento jurídico. Vamos lá, doutora. Joga essa bola para doutor Ping Pong. Tá contigo a bola aí, doutor. Vamos lá. Pelo que você relatou, a pessoa ela não fez um arrombamento da sua unidade. Houve o franqueamento de acesso àquelas pessoas que chegaram. Termo que as pessoas vão entender. Franqueamento? Você permitiu que a pessoa entrasse. Você não, às vezes não foi você, mas o seu funcionário que estava fazendo as vezes ali para poder na sua casa, ele autorizou a entrada. Ninguém forçou, ninguém colocou o pé na porta e entrou. Não teve uma invasão de domicílio.
Diferente se tivesse um problema de invasão de domicílio, que aí a gente ia olhar outras peculiaridades, ver se era uma questão de prestação de socorro, se era alguma urgência, porque há casos que a legislação autoriza esse arrombamento da unidade, mas são assim, pontos fora da curva. O que você me falou é, a sua funcionária autorizou a pessoa a entrar lá. Chegou mais gente, se aquelas pessoas não estavam autorizadas, ela tinha que ter se posicionado e ter falado, epa, vocês não estão autorizados a entrar na unidade imobiliária, tá? Primeira coisa. Se mesmo assim as pessoas tivessem forçado o acesso, a gente teria um problema jurídico. Além disso, eu gosto muito de ponderar, porque as convenções, elas geralmente prevêem a possibilidade do gestor ou de algum profissional acompanhado desse, possa entrar nas unidades para verificação de vazamentos. Então, assim, verifica na sua convenção, provavelmente tem isso lá prescrito, e a sua funcionária autorizou. Se isso não é uma vontade sua, faça a orientação do seu prestador de serviço, da sua empregada, para não deixar ninguém entrar na unidade. Você falou que tem certos momentos que o síndico pode dar. Quais são esses momentos aí? Por exemplo, tem uma unidade, o vizinho está viajando e estourou, que acontece bastante, estourou aquele caninho do filtro e a água ali está jorrando dentro da unidade e está indo para a área comum. Ligou para o morador, não conseguiu, tem risco de ficar 4, 5 dias daquele negócio lá vazando água, não tem um registro externo, aí você avisa, entra, fecha, para poder garantir o patrimônio da coletividade. Por exemplo, a gente teve um problema no empreendimento que o morador saiu, deixou isso aconteceu, foi para o elevador, a água, escoou toda a água. Eu tenho um vídeo assim, uma cachoeira dentro do elevador. Teve um prejuízo de mais de 15 mil reais. E aí, o condomínio não quer pagar. Ainda tem esse agravante, o condomínio não quer pagar o prejuízo que ele causou. Olha aí. O condomínio não quer pagar. Né? O pessoal me pergunta muito, doutor, e o seguro? O condomínio Tem seguro? Mas é aquela questão, foi uma atividade do condomínio? Eu vou acionar o seguro por uma conduta de um terceiro, um seguro que, se eu acionar ele, eu vou perder bônus. Seguro cobra também. Cobra. Ele procura quem deu o dano e cobra da unidade. E outra coisa, você acionou seu seguro, você está perdendo sua pólice. Tem empreendimentos que fazem uso indiscriminado de acionamento de seguro. Hoje em dia está 30 mil para renovar um seguro de um condomínio, porque aciona de forma indiscriminada. Então, pessoal, tenha cuidado, porque senão vai chegar num ponto que vocês não vão conseguir fazer seguro. Tem empreendimentos que estão enfrentando esse problema, que não tem como fazer seguro e o seguro é muito caro. Pessoal, quando for entrar na unidade de alguém, leve uma testemunha. Documenta por vídeo. Você tentou entrar aqui. Deixa eu falar para nossa amiga aí. Exatamente, não é assim, batendo na porta não, entrando, viu, gente? Ninguém foi no seu apartamento, querida, sem ter um problema para resolver, tá? E às vezes é muito bom a gente ter as nossas reservas de acesso à nossa unidade, etc. Mas também você tem que entender que você votou em um síndico, existiu um problema. O contexto talvez tenha sido passado para você de uma forma diferente, que a gente falou no começo do programa, texto não é contexto. E pode ser que diante desse vazamento, que alguém fechou o registro, ele te evitou um prejuízo muito maior. Eu tenho total certeza, diante do coração das pessoas, pela situação que você colocou, que ninguém foi lá para te causar uma ofensa. Talvez você tenha alguma animosidade. O santo não bateu, né? O santo vai bater. Não, não vou bater, não. O santo, mulher tem muito isso, né? O santo não bateu, é pra vida inteira. É sexto sentido. Sexto sentido. A gente é homem, a gente fala assim, pô, também já tive estressado, já tive chateação, mas vamos ver se o cara é bom. As mulheres, elas têm um sexto sentido, eu acho. Que eu falo porque minha esposa tem isso. Ela falou, o santo não bateu. Alguma coisa vai acontecer. Aí eu fico imaginando o santo vai bater aquela mãozinha do high five e o cara não levanta a mão todo feliz, o outro fala, não bateu. Então, assim, às vezes a pessoa entrou pelo contexto, o funcionário permitiu, mas não é motivo para você ficar amargurado, não. Veja qual foi a função, se foi técnica, se havia uma zeladoria, se o seu síndico está preocupado com a coisa certa. Avalie pela competência. Não só pelas emoções, é mais saudável para você e facilita a vida da condomínio também. Se o teu vazamento vai prejudicando outra pessoa, dependendo do volume no momento, eles evitaram o prejuízo para você. E outra coisa, vai viajar, sempre deixa um responsável por aquela unidade. O pessoal acha que é simplesmente passar a chave na porta
e ir embora. E não é. Problemas acontecem. Problema de vazamento de gás, vazamento de água. A gente chegou a ter problema numa unidade imobiliária que a luz ficou acesa muito tempo e esquentou o apartamento de baixo. Eu nunca tinha ouvido falar num negócio desse. Sim, acontece mesmo. E acontece, assim. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, né? A gente passa por isso e sempre aprende. Tem que ter, para conviver em condomínio, você tem que ter uma percepção seguinte. Imagina aqui, ó, você tem um prédio. Ele é composto de várias unidades. E todas as estruturas, os sistemas, as infraestruturas estão conectadas. Aquela unidade pertence a um sistema maior, que é de obrigação legal do síndico fazer a gestão. Por isso que eu não chamo nem síndico mais, eu chamo síndico gestor de patrimônio. Que é uma metodologia nossa, é uma coisa que a gente está colocando uma forma de uma gestão mais profissional, justamente por aquilo que você fala, Thiago, de trazer uma saúde mental para o síndico. Quando você tem uma postura mais profissional, você gera mais autoridade, você é mais respeitado, as pessoas conhecem a sua intenção. Quando você envolve muito com as picuinhas, com muita besteira, você fica carregado de emoções e se perde na função legal. E é na função legal que penhora o seu patrimônio, o seu apartamento. E às vezes, sabe o que eu vejo no meu síndico? A gente faz pesquisa, conversa no grupo, né? Eles têm uma grande vontade de ajudar, de fazer, ele se sente um líder. Tem que estar preparado para isso, é verdade. Agora, você que é morador precisa entender que a sua unidade é uma pecinha de Lego numa torre. Se você tirar da base, vai dar problema. Por isso, tanta proteção com a estrutura. A infraestrutura elétrica e hidráulica é a mesma coisa. Quando a gente fala que você precisa de um RT para instalar um ar-condicionado, não é para você gastar mais, não. É porque quando foi calculado aquele apartamento, o engenheiro eletricista calculou para aquela demanda. Você vai colocar um aparelho de alta tensão mais novo para instalar lá dentro. Você acha que não vai bagunçar a elétrica? Vai. Então compreenda, é uma necessidade da forma que é construído o condomínio edilício. Não é nada contra você, é ao contrário, é para você. A segurança da vida dentro do condomínio depende da qualidade do condomínio, da estrutura, de seguir o ordenamento técnico e jurídico. Então atenha-se ao propósito das atividades e não às emoções que te causam desconforto. Quer comentar alguma coisa, Débora? Fica à vontade. Não. Tá. Essa daí, porque assim, justamente até na hora de comprar, né, o apartamento você tem que ver. Porque os apartamentos de antigamente, eles eram muito maiores. Sim. O espaço bem agradável. Os apartamentos hoje estão vindo bem menores. Então, mais na hora de você... né? Mais econômicos. Mas na hora de você comprar, você vai para um apartamento antigo. O apartamento antigo, dependendo, você não pode quebrar as paredes. Dependendo, você não pode colocar ar, nem na sala e nem nos quartos. E a pessoa só chega ali no apartamento, olha, fala, uau, não, aqui eu vou fazer isso, e compra. Mas não olha o regimento. Aí quando chega lá, já mudou, vai começar a colocar os ar, o síndico fala, aqui não pode. Não, vou contar uma para vocês. Ontem um morador de um condomínio me ligou porque ele recebeu uma notificação da administração para retirada de uma condensadora de ar-condicionado que foi instalada fora do padrão. Sim. É aqueles condomínios mais antigos, é previsionado aquele espaço para aqueles ar-condicionados de janela, aquele quadrado. Tem ar-condicionado de janela que são inverter. Não tem problema. Então tá dentro do padrão. Aí o cara quer colocar um split, quer colocar do lado de fora, diz que é engenheiro. Não, eu sou engenheiro, mas, meu amigo, você pode ter a qualificação técnica que você tiver. Tem um protocolo que foi aprovado, tem um layout de fachada. Não é por acaso que aquilo foi fixado daquela forma. Tem um projeto arquitetônico por trás. E aí ele, mas eu quero colocar, eu posso colocar. Não, respira, vai, respira. Porque você não pode fazer tudo o que você quer. O patrimônio comum não é só seu. Não, se tem um padrão, é porque tem uma identidade visual e um layout daquela fachada. Não é à toa. Agora nem é um dedinho, 2 dedinhos. 2 colocações que eu vou fazer aqui do dia a dia, gente. Primeira coisa. Agora o síndico vai falar. Ninguém vai entrar nesse apartamento porque quer entrar, cara. Não. Ó, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que eu tô passar por isso, porque é na parte jurídica, principalmente, né? A gente passa muita dificuldade, porque a pessoa não pode estar no meu apartamento. Gente, tem que resolver certas situações num apartamento, não tem jeito. Né? Então, assim, por exemplo, colocar vazamento. Eu tive uma situação, cara, que tá sendo, né? O cara não deixa entrar no apartamento. Eu falei, cara, tá vazando, tá danificando a estrutura. Nós temos uma dessa aí na justiça. Então, assim, pois é. Então, assim, gente, como entender? Ninguém. Por que a pessoa vai entrar no seu apartamento? Pra te investigar? Não. Vai entrar pra resolver um problema, cara. Ninguém quer ficar na casa dos outros, não. Então, pô, vamos ter consciência, bom senso, porque aquele dano tá causando dano pro outro e que você tem que pagar.
Outra coisa importantíssima aqui, ó. Por favor, nada contra os corretores de imóveis, não. Mas pelo amor de Deus, para ficar vendendo coisa que não é. O cara fala que pode fazer tal coisa, pode usar tal coisa, quer botar faixa em qualquer lugar. Na janela do condomínio a faixa. Fala gente, sério, não, meu pior, amigo. o cara sabe, gente. A gente não tem ranço com vocês. Imagina. Entendeu? Só que acontece, segue a regra. Outra coisa, eu tive condomínio, só quero falar, o condomínio é R$50. O cara comprou, R$50, vai ficar R$50, paga. Ah, tem um salão de festa, eu subi e usar. Falei, não, é trancar, tem que alugar. Mas não sabia. Pô, corretor, então oriente a pessoa. Porque acontece, vai vender só uma vez. E responde, pensa hein? em mais vezes. O corretor responde, hein? Reverte venda, paga a Pois comissão é. de E volta, outra coisa. indeniza. Quando você receber uma proposta do seu corretor, Guarda. vou te dar a dica de um corretor aqui com 20 anos de corretor. Guarde. Até hoje eu estou com o Cresce ativo, é 10.005 aqui de Brasília. Não estou ativo porque eu não estou pagando sem vender, né? Mas em 2025 a gente vai chamar mais um braço para dentro da empresa e vai dar auxílio nessa parte aí. Peça ao seu corretor uma ficha descritiva do imóvel, com as promessas que ele te fez por escrito. Ele assina e te entrega. E o que E pode, aí não você, pode, com aquele né? documento, se te receber e tiver uma divergência, você consegue judicializar. Entendi. Um vício redibitório, você consegue contextualizar. Faz parte do processo. Hoje, cada dia mais, você tem que estar mais especializado na sua área. E até antes de mudar, o regimento é importante você Vá ler. lá no seu Regra, condomínio, Antes de pega o você seu regimento comprar, interno, descobre a convenção, quem é o seu regimento síndico, vê se interno é tem importante taxa. ler. O juiz manda reverter venda de imóvel porque ele não sabe do histórico. E foi escondido. E outra coisa, comprou, fez a aquisição, o corretor pode ter prometido mundos e fundos, você pode judicializar contra ele. Mas você vai se submeter às regras daquele empreendimento. Não adianta dizer que eu não sabia, eu não conhecia, é obrigação do comprador tomar as cautelas necessárias quando ele faz uma aquisição imobiliária. Então, a partir do momento que você compra, seja um imóvel pronto ou seja um imóvel novo, você vai se submeter àquela convenção e àquele regimento interno. Exatamente. Então, analise e verifique se aquele empreendimento é compatível com aquilo que você deseja. É isso aí, inteligência condominial, revolução. Calma, Zé. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Quero mandar um abraço para os apoiadores aí. Vamos botar os apoiadores de novo, hein, amiga Mari? Senão não paga conta, minha amiga. Você fica aí dormindo, ponto. Homem não. Ó, tem uma sombrear. Calma. Isso, Combate Extintores, amiga Juliana aí, ó. Segue lá, @Combate Extintores. Qual é o próximo, amiga? Vamos lá, próximo aí. Ó, DSC Condominial, amigo Daniel, pessoal, garantidor, uma das maiores referências do Brasil aí, DSC Condominial. Qual é o próximo, minha amiga Mari? Olha, Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Que lá no Goiânia também, quem manda é o Cicobi então, né? É o Cicobi. Bom demais, Cicobi apoia muitos síndicos aí. Marcelo, vou te ligar. É Marcelo, aqui né? em Brasília é Marcelo. Marcelo, vou te ligar. Meu amigo Jorge também na BSB Engenharia Condominial. Isso aí, tem Condominial promoção. Engenharia, né? Tem promoção. Tá lá, a gente tem os dois nomes, tá? BSB Engenharia Condominial é uma subdivisão da BSB Engenharia Civil. Assim como a BSB Projetos e Obras, que trabalha especificamente com projetos e obras. Nós, da BSB Engenharia Condominial, não fazemos obras em condomínios. Nós fazemos protocolo de controle, laudo de inspeção, avaliações, perícias. A gente entra em defesa do condomínio sempre. Essa é a nossa partida. Não nos impede de fazer perícias e avaliações com construtoras, com empreendimentos. São coisas distintas. Diferente, né? Esse canal BSB Engenharia Condominial ele é focado no síndico, no instrucionamento, no tirar dúvidas, entregar conteúdo para o síndico. A BSB Engenharia Condominial faz laudos, inspeções, avaliações, perícias, auditorias, regularização de condomínios no sentido de estar recebendo multa, tem obra atrasada, tem planilha errada, tem cálculo errado de obra, está fora do cronograma, não tem protocolo de obra, não tem histórico de manutenção. Todo esse suporte que o síndico precisa para fazer a gestão dele dentro da gestão do patrimônio, desde o inventário até entregar a gestão dele, a gente tem treinamento para o síndico que quer se capacitar. Nós temos um método que chama Síndico Gestor de Patrimônio, que já está registrado, bonitinho, vai ser lançado na UNA Síndico. Nós temos um workshop de fiscalização de obra, que é como você fazer a fiscalização da sua obra, mesmo que você não seja engenheiro, você vai chegar muito próximo da qualidade de um laudo de engenharia. Não queremos que você se transforme em um engenheiro no curso, não é isso. Mas que você tenha a visão de liderança e saber guiar pelas veredas, sair dos riscos, evitar os problemas mais comuns, estar preparado. Na BSB Engenharia Civil nós fazemos projetos e obras que aí entra até acesso para os condomínios, mas projetos específicos, obras a gente não faz.
Mas projeto de combate a incêndio, por exemplo, você está em Brasília com problema de projeto de combate a incêndio, tem que refazer, tem que recuperar arquivo, tem que fazer um orçamento da obra, pode chamar que a gente resolve. Tá? Sempre tudo agendado, cadenciado, para poder dar tudo certo. Próximo aí, meu amigo. Vou deixar você falar, Débora, sombrear, fica à vontade. É uma aí. Indústria que você tem, né, Débora? Conta um pouquinho pra gente aí dessa... Nós somos uma indústria especializada em coberturas para estacionamento dentro de condomínios. Então, ali, além de fabricar, pintar dentro da indústria, nós temos os fornos de pintura eletrostática e nós trazemos todo o material já pronto para dentro do condomínio, para fazer as instalações. Então, dentro do seu condomínio, não vai ter nenhum soldador, não vai ter ninguém fazendo as peças dentro do seu condomínio. É uma obra limpa, que nós costumamos falar que a obra ela é feita 80% dentro da indústria e 20% no condomínio. Eu só vou no condomínio realmente para me fazer a montagem. Então, acaba que fica um processo muito rápido e muito limpo. E lembrando, nós temos ali viabilidade de parcelamento a longo prazo. Mas uma cobertura de garagem em condomínio, ela sai menos que um iPhone. Pode ter certeza. Coisa boa. Sai muito mais em conta. E a valorização... 48 vezes, falou, né? Em 48 vezes. E a valorização do condomínio, de cobertura, quando você coloca a cobertura no condomínio, a valorização daquele empreendimento, ele vai ali até 20%. Sim, aumenta o valor agregado, aumenta, né? O valor agregado. O que foi a grande revolução dos condomínios aí sobre essa parte... A gente estava falando de condomínios novos e antigos, né? Os novos trouxeram muito mais aparelhos sociais, muito mais acolhimento. Aí deixou de ser exatamente um condomínio edilício para ser um espaço de convívio, onde você tem ali todas as tribos, né? E você tem que ter espaço para todo mundo. Desde o pet, que hoje você não lança nenhum condomínio mais sem espaço pet. Sem pensar no acolhimento do pet. O pet torna-se um suporte emocional no mundo inteiro há mais de 10 anos. Quando eu estava lá na UNB em 2018 fazendo especialização em engenharia clínica, a gente já estudava o comportamento emocional do paciente quando ele tem acesso ao pet dele no tratamento do câncer. Quadros revertidos, etc. E aí você vem para o condomínio com piscina, sauna, churrasqueira, área, espaço de convívio, espaço mulher, cinema, supermercado, armários específicos. Então, tornou-se muito mais um espaço de convívio do que apenas uma edificação edilícia. E até feiras dentro de condomínio. Hoje em dia já tem cuidado nessas feiras aí. Quero mandar um abraço para minha amiga Gabriela da Facilite Vitor de Condomínio, tá? Lembrando que o rodapé do vídeo que tá pelo YouTube vai ter todos os contatos aí. Convido vocês a conhecer o Instagram para conhecer o trabalho do pessoal, que é um trabalho maravilhoso. Vamos para outra pergunta do dia, porque minha amiga Mari já que tá querendo me expulsar ali já. E lembrando que o nosso programa acontece toda segunda-feira na Rede SPTV, pro Brasil e pro mundo, às 19 horas. Vamos lá. Última pergunta do meu amigo Davi Cruz Souza. Ele fala assim: meu filho, 16 anos, pegou a chave do salão de jogos na portaria para jogar com os amigos. Segundo ele, não passaram a orientação que ele era responsável para devolver a chave. Ele saiu do salão de jogos e ficaram outras pessoas no local. Olha o que isso aconteceu. Quebraram o vidro da porta. O local tem câmeras e é possível ver quem quebrou. Recebi uma notificação de multa no valor de uma cota condominial devido a esse incidente. Inclusive, na notificação afirma reincidência no caso. Porém, sou novo no condomínio. É a primeira vez que sou notificado de alguma situação. Como devo proceder? Eles podem soltar a chave do salão de jogos na mão de um adolescente? Doutora Priscila. Tiago, a gente tem que olhar. O ideal seria analisar a convenção e o regimento interno desse empreendimento. A idade de permissão de uso do salão. Né? A gente tem que ver como é que é fixada a utilização daquele espaço. Para que tipo de pessoa é franqueada essa questão da chave. Você sabe por quê? Não é uma criança, né? 16 anos porque se não é uma criança. A chave, vai fazer essa pergunta aqui. Meu filho tentou usar o salão de festa do condomínio, que é permitido a partir dos 14, e não entregaram a chave para ele. Tem o direito de usar ou não? Aí quando tem o direito de usar, amigo, eu não sou advogado, ela vai terminar aqui a resposta, mas se você tem o direito de usar, você tem a obrigação de zelar. E a partir do momento que você pega a chave, você é responsável por aquela questão. Nossa. Mas foi meu filho. Os pais, os genitores, eles são responsáveis pelos menores, entendeu? Então, eu não sabia. Sabe aquela história do corretor que a gente falou há 5 minutos atrás, que você tem a obrigação de olhar a sua convenção e seu regimento interno? Quando você muda para o empreendimento, a primeira coisa que você tem que fazer, se não te oferecerem, é solicitar esse instrumento. Então, uma coisa não exime a outra, entendeu? Seguinte, tem aquela música, né? Você não sabe
e nunca procurou saber. Você tem que saber seu patrimônio, seu filho, seu prédio, seu apartamento. Hoje nem um é dois. Vamos lá, gente. Ó, duas coisas importantes. Primeiro, quem notifica tem que dar as informações precisas. Deveria ter a imagem do menino quebrando o vidro, até para poder provar. E outra coisa, você como condômino, outra coisa, tem que estar também ali tem o prazo. Erros aí, né? Outro prazo, o prazo para, como é que fala? Contestação, né? Não, toda aplicação de penalidade dentro do empreendimento tem que ser oportunizado contraditório. Então, se você entende que aquela penalidade ela foi fixada para você de forma equivocada pela administração, faça o recurso. Provavelmente o recurso tem um normativo interno, vai ser verificado pelo conselho, ou até pode ser levada a questão para a Assembleia deliberar se vai manter ou não a sua penalidade. Mas você, como morador, se você não concordar com alguma penalidade, você tem o direito de recorrer dela. Davi, eu solicito que peça as imagens. Vamos lá, pede o VAR. E outra coisa importantíssima também dentro desse contexto aqui é a questão, gente, seguinte. O que você falou das normas, respeito, falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. É porque também dentro de condomínio a gente está tendo muito problema com os menores soltos nas áreas comuns. Isso tem acontecido não com os relativamente incapazes, são esses maiores de 16 anos, mas até menores de 10, 12 anos, 11, 8, estão todos soltos dentro do condomínio. Então, assim, tem essa questão, é um cuidado, tem que verificar isso dentro do condomínio para ver se, inclusive, o seu filho podia estar sozinho nessa área comum. Porque tem convenções que elas não permitem que os menores de 18 anos utilizem os espaços comuns desacompanhados do seu responsável legal. Aí, ó. Outra coisa que eu ia falar era... Porque tá questionando aqui porque já foi a notificação. Foi a notificação porque já criou um dano direto. Não tem como você notificar o que já gerou um dano, né, doutor? Explica sobre isso também. Essa questão do dano. Eu tinha que ser notificado previamente. Peraí, a gente tem que entender. Se o seu convidado, se o morador da sua unidade gerou um dano na área comum, você vai ser notificado para reparar aquele dano. A partir do momento que aquele morador é registrado, ou que aquele visitante é autorizado por você a ingressar nas áreas comuns do condomínio, você é responsável pelas atitudes dele até ele sair. Então, se você foi, recebeu um convidado na sua casa, autorizou ele entrar, bebeu, o cara saiu, quebrou o espelho do elevador, você vai ser responsabilizado a pagar por isso. Vai longe não. Se você depois for cobrar do seu visitante esse problema, aí é você com o seu visitante. Mas para o condomínio, quem é o responsável direto é você, morador. Vamos para cereja do bolo para quem ficou até o final. A mesma coisa que você ouviu aqui acontece quando você contrata uma reforma para o seu apartamento. Lá na NBR 16280 tem um modelo de plano de gestão de obras que você já é obrigado a aplicar. Tem um detalhezinho para você seguir, um checklist. E no checklist pede para você identificar os profissionais. Por que identificar os profissionais? Porque ele está sob a sua tutela. Isso é tão delicado que veio daquela parte da Boate Kiss, lembra que pegou fogo, daqueles prédios do Sérgio Nai no Rio de Janeiro, São Paulo, que caiu um monte de prédio e tal. E problemas de obras em condomínios, que ainda hoje cai muito prédio no país. Se você pesquisar, você vai ver o tanto de acidente de obra que tem em Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, tem muito erro. E o que acontece? A norma prevê que você identifique as pessoas. Existe uma resistência dos donos de apartamento, eu não sei qual a vantagem que eles têm de colocar pessoas estranhas ao condomínio para eles ficarem responsáveis e ainda não querem identificar. Isso é um erro seu, uma falta de consciência sua. Você está dentro de uma comunidade. Quem não é daquela comunidade tem que ter autorização para circular ali. Você pega pedreiro usando sauna, você pega pedreiro usando banheiro de academia e está tudo errado. Aquilo aí é privativo do morador. As convenções, o regimento estabelece. O seu trabalhador na sua reforma, ele tem que estar identificado com o período que ele vai trabalhar. Por isso pede o cronograma. Segunda coisa, você vai fazer reforma, você tem que orientar o seu trabalhador. Já percebeu que você vai para um prédio de um amigo? Ou coisa parecida? Já aconteceu com vocês? Você vai para um prédio de um amigo, você vai ver a saída, você vira para o lado errado. Você fica um pouco desorientado na saída, na garagem, na área de lazer. Por quê? Porque você não tem costume com a região, com a área. Você não conhece o prédio. Então lá na norma está previsto para você o seguinte... Na última parte lá, foi assim, todos os trabalhadores foram orientados nas entradas e saídas de emergência. É obrigação do responsável pela obra orientar os trabalhadores. Porque o trabalhador ele vira uma vítima, ele não conhece o ambiente, ele não está familiarizado. Aí ele passa o dia inteiro trabalhando na sala, trocando um piso. Quando ele sai,
Ele não tem a memória ativa que você tem de entrar e sair do ambiente toda hora. Se toca um barata voa, que a gente chama, toca um alarme de incêndio, que ele vai correr desorientado. Por não conhecer a rota, ele acaba se perdendo e às vezes pela fumaça ele acaba sendo vitimizado. Tem essa previsão na norma? Não é à toa. É para você chegar para o trabalhador e falar, olha, aqui, seu José, nós estamos no apartamento X, se for sair por uma coisa de emergência, a porta de combate a incêndio está ali, o senhor desce até a garagem e sai pela rampa. Eu, como engenheiro, tenho que orientar. Eu ensino isso para o síndico. Por que tem que preencher aquele documento? Porque o dono do apartamento tem que orientar o trabalhador. A gente não tem intimidade. Qual o nível de entendimento daquele trabalhador? Se ele tem a 4ª série, a 3ª, a 5ª, se ele é formado ou não, tem. É peculiaridade dele. Quem contrata é que tem que saber quem é. E identificar é o básico. Se acontece um crime dentro da área do condomínio e tem pessoas estranhas, eles não vão fazer parte da investigação porque você não identificou. E às vezes eles que cometeram um crime. Ou, protegendo ainda as pessoas mais humildes da construção civil, ele não tem nada a ver com aquilo. Mas ele estava dentro da área, não tinha uma identificação, ele passa a ser suspeito. Por que eu estou falando? Porque eu já fui policial um bom tempo. E a gente não vai com a maldade para descobrir, mas a gente tem que levar em consideração todos os fatores. E o fato é que naquele período tem alguém no seu apartamento, fazendo parte da comunidade. E aí, né? Consciência, amigo. É um habitat que precisa de cuidado mesmo. Quando você fala aí, fazendo reformas em apartamentos, os funcionários estão só no apartamento. No meu caso, os funcionários ficam na área de lazer. Então, muitas áreas ali tem carros, muitos dos carros Sim. abertos, porque estão no sol, eles já deixam um ambiente, o carro aberto. seu, da sua comunidade. É um ambiente seu, às vezes até seguro. Então, quando eu coloco os meus funcionários ali, eu tenho que ter uma ciência da honestidade e orientar eles. Dessas pessoas. Justamente ali, eles estão fazendo uma obra das 8 da manhã até as 5 da tarde. Aonde que esses funcionários vão poder... Qual banheiro que eles vão poder utilizar? Aonde que eles vão beber água? Circula, né? Aonde que eles vão poder sentar para poder almoçar? Comportamento social dentro do condomínio. Então, isso tudo, quem traz? É o síndico e a administração que traz ali, ó. Os funcionários dessa obra vão poder circular nesse daqui. Cadê o crachá de... Uniforme, cadê crachá? O uniforme? Tem gente que acha que é preciosismo, mas não é, gente. É. Isso a gente previsiona em contrato. Previsão em contrato. Quando vem a empresa e ela vai prestar o civil serviço... e criminal. Uma das obrigações que a gente gosta de fixar é essa questão. A obrigação da empresa fornecer previamente a lista dos prestadores de serviço, que eles sejam devidamente identificados, a questão das áreas comuns que eles vão ter acesso e a responsabilidade do prestador de serviço por aquele profissional que ele colocou dentro do condomínio. Tem uma responsabilidade civil e criminal sobre qualquer dano que ele vier a causar. E se tiver um problema lá, vai ser investigado todo mundo junto. Mas importante também é que os empreendimentos contem com instrumentos normativos, convenções e regimento interno atualizados, onde você já fixe qual que é a conduta em caso de obra, qual que é a conduta em caso de recebimento de um visitante. É aquela questão, o bom senso está aí para todo mundo entender, mas a gente escreve o máximo para deixar as coisas muito bem alinhadas. Por quê? Porque as informações elas ficam claras. Nem todo mundo tem o mesmo padrão de entendimento. Então, na hora que você trabalha com convenções e regimento internos, onde você fixa um cronograma, um padrão, você deixa a informação muito clara para o seu morador. Olha, quer fazer uma obra? Beleza, mas aqui no condomínio nós temos protocolos. Qual é? Solicitação prévia da RT, projeto arquitetônico, identificação dos prestadores de serviço. Isso aí, meu amigo. Como é que funcionam os visitantes da unidade? Quem pode ser considerado visitante? Quem é considerado morador? Esse visitante, a que tipo de acesso ele vai ter? Quais são os lugares restritos? Os limites. Os limites dele de circulação dentro do empreendimento. Então, assim, dentro de uma convenção e dentro do regimento interno, você tem que fazer a atualização. Eu vejo condomínios com convenção de 1969. Sem atualizações. Nós estamos em 2024. Gente, é isso aí, então, na reta final do nosso bate-papo, do Amaro vai me expulsar daqui, tá braba, zangada, né? Gente, o universo condominial é isso, né? Diversidade, coletividade. Convido aí quem tá assistindo pela Rede SPTV, nosso canal Intenso Condominial. Tem mais de 2.000 vídeos, tem vários programas falando sobre isso, porque é constante a mudança, as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, as cobranças. E pense, você
quer se tornar síndico, pense tudo isso em responsabilidade. Já falei, já mexi com multinacional, já fui gente de várias empresas. Nada chega perto a ser síndico. Nada. Vai por mim, nada. Seja então, síndico tem coragem pela sua competência. E seja busque qualificação. Busque qualificação, conhecimento. Porque não adianta ser síndico só para você salvar. Só para dizer que é, né? Só para dizer que E outra coisa, a memória de condômino é seletiva. Só lembra do que quer e passa rapidinho, tá? Minha amiga Débora, fica à vontade de suas considerações finais, minha jovem. Quero agradecer a participação. Quero convidar vocês, síndicos, para conhecerem nosso Instagram, que vou deixar aqui abaixo, para vocês conhecerem, tirarem dúvidas. Nós fazemos orçamento presenciais, fazemos toda uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, para você, síndico, ficar, a partir do momento que você contratou a Sombrear, nós não levamos apenas coberturas de garagem, nós levamos soluções para vocês. Então, o nosso alinhamento sempre vai ser com o departamento jurídico, com o departamento de engenharia e com a sua contabilidade. Você vai ficar apenas com os elogios. É isso aí. Coisa boa. Jorge, fica à vontade. Suas Meus amigos síndicos, minhas amigas síndicas, estamos com o canal de portas abertas para você participar, comentar. Faço um convite para você que não conhece aqui em Brasília, a Una Síndico. Vai ser aqui em setembro. Estaremos lá no palco com a grande honra de palestrar sobre engenharia condominial. Estaremos com produtos dinâmicos fantásticos para você criar um novo padrão de gestão, onde você tenha mais tempo com a sua família, mais paz, mais consciência, onde você desenvolva a sua autoridade no condomínio através do seu conhecimento, da sua postura, do seu posicionamento como síndico. Nada de dúvida sobre quando tem engenharia, que termo que é esse da lei, você vai ter toda essa metodologia lá no nosso canal para você acessar. Parte gratuita, parte paga, mas entenda, é a casa do síndico. Nós temos uma nova metodologia aqui com a doutora Priscila, um novo método de gestão, a parte do direito aplicada, você vê as nuances que ela coloca para você, que é totalmente diferente. Tá? Cada dia mais o mercado está especializado. Cabe a você que é síndico estar especializado também, porque deixou há muito tempo do síndico ser aquele cara legal que queria cuidar de todo mundo no condomínio. Hoje é gestão do patrimônio, aplicação de lei, espaço de convívio, diversidade. Tem que estar preparado. Doutora, fica à vontade. Tiago, queria mais uma vez agradecer, ter a oportunidade de estar aqui na Inteligência Condominial. Todo o programa que a gente participa é um desafio novo. As coisas elas vão evoluindo, as perguntas vêm. Então, assim, eu sou muito grata por vocês mandarem perguntas. Isso traz sempre desafiando e afinando o nosso conhecimento técnico. Exatamente. Então, o objetivo é que a gente abra a mente e que a gente consiga capacitar o síndico a enfrentar menos problemas durante a sua gestão e também auxiliar os moradores daquele condomínio para que ele desperte dentro dele a necessidade de obediência das normas. Aí a gente consegue ter um equilíbrio, né, que vai facilitar a vida de todo mundo, vai deixar uma convivência mais harmoniosa. Viver em condomínio não é fácil, nunca vai ser, mas se a gente começar a estabelecer padrões mínimos, a gente começa a ter um ambiente gostoso de se residir. É muito bom. É o nosso patrimônio, é o nosso investimento, às vezes é o investimento de uma vida. Então, assim, procure tornar o seu condomínio um lugar bom para se molhar. Tanto para o morador quanto para o síndico. Como diz o Thiago aqui, ó, o universo condominial pode melhorar, né? Deve melhorar. Deve melhorar. O programa tem o nome de Inteligência Condominial porque realmente quem está aqui no canal vocês vão perceber, é a revolução dos condomínios. E é isso aí, galera. Muito obrigado, Jorge, doutora. Débora, seja bem-vinda. Muito obrigado também. Obrigada. E é isso aí. Muito obrigado, meu Síndico. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Falou, abraço, fui! Arrou. Obrigada.